A partir de agora, a Rádio Dunasmar FM 87,9 passa a apresentar Programa Mudar para Viver Melhor. Na apresentação, Sérgio Ramos. Um programa com informações sobre filosofia, cultura, leis universais, mentalidade, música, livros, enfim, conhecimentos que permitirão você a refletir sobre a vida e melhorar a qualidade das suas decisões. Programa Mudar para Viver Melhor. A partir de agora, no seu rádio. Muito bom dia, muito boa noite para você que está escutando agora no rádio. Hoje são 26 de junho de 2020, uma sexta-feira, iniciando aí mais um final de semana, né? Mais um final de semana, então já desejo de cara para todos vocês um final de semana maravilhoso, né? E começa agora para toda a Tutóia e também para todo o Brasil e o mundo, porque estamos pela internet, mais uma edição do maravilhoso programa Mudar para Viver Melhor, comigo, Sérgio Ramos, coach, desenvolvimento pessoal. E quando tudo parecer sem saída, venha para cá, que sempre encontrará uma ideia, um insight, uma mentalidade, uma palavra, uma dica, que pode mudar a sua perspectiva com relação às suas questões e assim aumentar as suas possibilidades para encontrar as melhores soluções para os seus problemas. E em tempos de pandemia, como eu sempre digo, independente disso, independente da pandemia, mas na pandemia, né, isso exige a exigência é maior em função da nossa rotina estar totalmente alterada, que é com relação à informação, né? A informação é sempre muito importante, né? Nós entramos nos grupos de WhatsApp, nós abrimos, lemos livros, nós falamos com as pessoas, tudo isso por causa da procura pela informação. E somos seres que tomamos decisões desde a hora que nós acordamos, né? Então, não sei o número aí, mas talvez seja mais de 1000 decisões que nós tomamos por dia, até na hora de dormir. Então, e para tomar decisão, o insumo mais importante que você pode ter é a informação. É a informação. Então, se você tem a informação correta, se você tem a informação que você possa adequar à sua rotina, à sua vida cotidiana, né, certamente a sua vida vai mudar para melhor, né? Então, a informação é muito importante. E esse programa tem aqui o compromisso de trazer sempre a melhor informação, para que você reflita e talvez mude a perspectiva, o seu olhar sobre as coisas e ter outras visões, e assim, tendo outras visões, você terá, consequentemente, novas perspectivas sobre as coisas, encontrará novas soluções, ok? Então, este programa tem o apoio cultural da empresa CEDIT, Centro de Diagnóstico e Imagem de Tutóia. CEDIT, Centro de Diagnóstico e Imagem de Tutóia, localizado na rua Celso Fonseca, sem número, Centro. Venha e conheça o conforto e a qualidade dos nossos serviços. Especialidades em pediatria, ginecologia e obstetrícia, cardiologia completa, ortopedia, mastologista e nutricionista. A CEDIT dispõe de exames, mamografia, ultrassonografia, exames laboratoriais, mapa Holter, ecocardiograma, ergometria, biópsias, preventivos e tomografia. A tomografia é o exame ouro para o coronavírus.
Não deixe sua saúde em segundo plano. Orçamento para consultas e exames via WhatsApp 98 987120861. Atendimento altamente especializado. CEDIT, Centro de Diagnóstico e Imagem de Tutóia, localizado na Rua Celso Fonseca, sem número centro. Venha conhecer e fazer parte do nosso quadro de clientes satisfeitos. Muito bem, se você gosta do nosso programa, indique para os seus amigos, compartilhe, comente, e você pode assistir a todos aqui no nosso canal, né, todos os programas. Hoje nós estamos completando o programa número 80, são 80 horas de informação aí que você pode, né, aproveitar bastante. Então você pode assistir aos programas anteriores a hora que você quiser, quando você quiser, com quem você quiser, onde você quiser e quantas vezes você quiser. Então você pode fazer isso aqui pelo perfil Sérgio Ramos, pela página também no Facebook Mudar para Viver Melhor e no nosso canal no YouTube Sérgio Ramos Mudar para Viver Melhor. Vá lá, se inscreva e acompanhe lá as novidades, né? Então, muito bem. Hoje nós vamos falar de uma coisa muito interessante, né? Nós vamos falar sobre falar com os olhos, né? Que é uma das coisas que a Covid-19 potencializou também, né? Claro que o corpo fala, inclusive tem um livro muito bacana sobre isso, Corpo Fala. Nós vamos falar um programa só dedicado a isso, né? Mas hoje vamos falar exclusivamente sobre falar com os olhos, porque nós estamos falando com os olhos. Você que acredita que existe uma pandemia, que os mais de 50 mortos no Brasil por causa da doença, eles realmente existem, né? Então você certamente está cumprindo isolamento social. Quando você sai por extrema necessidade, você está mantendo o distanciamento das pessoas, você está higienizando as mãos com álcool em gel e com água e sabão, né? O certo é o seguinte, é que o nosso corpo fala mais do que a nossa boca, né? O conteúdo, aqui, por exemplo, né, o discurso, porque nós, quando nós estamos falando, nós de certa forma estamos fazendo discurso, né? Discurso. E quando nós estamos falando, nós emitimos expressões, nós emitimos gestos, né? Com as mãos, com o rosto, com a sobrancelha, com a testa, né? Tem um cientista que fala que nós temos 138 músculos no rosto, né? E eles se mexem, mas tem pessoas que conseguem ver esses músculos se mexendo quando você está falando. E por isso eles podem dedurar você se você estiver mentindo, né? Tem um seriado muito bacana que é Lie to Me, Minta pra mim se for capaz. É uma tradução assim, né, meia grosseira, mas é mais ou menos isso. Lie to Me, né? Minta pra mim se for capaz, que fala exatamente sobre isso. É um seriado que tem um detetive que tem essa especialidade de ler expressões faciais, né? Então o cara, ele vai fazer lá as entrevistas, fazer o interrogatório e ele ajuda a descobrir se o cara está mentindo ou não através da expressão corporal do cara. Muito bacana essa série, né? Então é claro que o conteúdo deve ser relevante, preciso, né? É tudo junto, é o que você está falando, tem que estar combinado com o que você está mostrando para as pessoas. É por isso que as cartomantes, né,
adivinham coisas, porque você está falando uma coisa e seu corpo está mostrando outra, e ela percebe. E aí, sem falar nada para você, ela começa a falar, e você fica dizendo assim, cara, como é que ela consegue saber dessas coisas? Nada disso, você que está dizendo. Quando você não responde diretamente com a boca, você está mostrando com o corpo, né? Olha, só para você ter uma ideia da complexidade do nosso corpo, falando, mandando mensagens, né? Um estudo da Universidade da Califórnia, em Los Angeles, nos Estados Unidos, mostra que presta atenção nisso, somente 7% da comunicação é relacionada às palavras. Quer dizer, apenas 7% da comunicação está aqui no que eu estou falando, né? Enquanto que 38% é referente ao tom da voz, né? Ao tom da voz. Já 55% de porcentagem pertencem à linguagem corporal. Então, seu corpo fala mais do que o conteúdo que você está falando e o seu tom de voz. Tanto que você pode perceber isso, principalmente com o tom de voz, com a postura falando. A questão do palavrão, né? A questão do palavrão é muito interessante porque, dependendo como você fala um palavrão, ele não é um palavrão. Porque o palavrão ele se torna, ele é circunstancial, né? Está ali no contexto, mas você chama você pode ofender isso elogiando a pessoa, né? Você pode ironizar, né? O seu rosto ele denuncia quanto às ironias, né? Então isso pode ser muito mais ofensivo, não pelo que você está falando, você está fazendo um elogio para a pessoa, mas ela vai se sentir ofendida porque o seu rosto está falando totalmente o contrário, né? Então, preste atenção nisso, né? Então, apenas 7% é o que você fala, 38% tem a ver com o tom da voz e 55% pertence à linguagem corporal. É como você se expressa corporalmente. Então, resumindo aqui, quando você for falar uma coisa, você tem que prestar atenção em 3 coisas. No que você fala, o tom da sua voz e a sua expressão corporal. Se você tem dúvida disso, você vai para o espelho e começa a falar. E você vai perceber como é que o seu rosto fala ali, como se tivesse em várias circunstâncias, né? E veja como é que seu rosto lhe apresenta para o interlocutor, né? Então, e nós estamos no momento que os olhos, né? Os olhos estão tomando é claro que os olhos falam, né? Mas em função do uso da máscara, sobra os olhos. Então você não tem mais a leitura labial, você não tem uma visão geral do rosto. Então você está falando e seus olhos estão fazendo serviço, né? Quando eu saio, eu olho para as pessoas e eu também devo estar passando isso, né? Quando você fica ali, quando você percebe que está perto de uma pessoa e que você percebe aí, você se afasta, né? Eu acho que meus olhos estão mostrando que eu estou assustado, né? Porque eu vejo esse susto, essa apreensão nos olhos das pessoas. As pessoas que usam máscara, dificilmente elas estão totalmente serenas ali, né? Sem as marcas no rosto, sem isso aqui, né? Assim, né? Sim. Então, é muito legal. Depois que eu vi essa matéria no Jornal Estado de São Paulo, eu comecei a prestar atenção. E é fascinante como você percebe que realmente as pessoas estão assustadas, as pessoas que usam máscaras, né?
E depois, mesmo as pessoas que não usam máscara, mas quando você está de máscara e ela olha para você, né, tem ali um jeito de desdém, que diabo que esse cara está usando máscara aí? Sem falar nada, a gente percebe que porque olha só, porque é fácil, é relativamente fácil isso. Se a pessoa não está com máscara, é porque ela não acredita nisso, ela não acredita ela não acredita que tem que se preservar de nada, ela não acredita que tem que se resguardar de nada. Então ela está de boa e acha esquisito quando você está de máscara. E você ali que acredita que realmente exista essa pandemia que é uma doença vital, né, mortal, então eu estou de máscara. E também acho estranho quando a pessoa não está de máscara. E os meus olhos devem mostrar isso para a pessoa que olha para mim que não está de máscara. Ele diz, caramba, tu é maluco? Né? Está dizendo isso. Meus olhos estão dizendo isso, de certa forma. O certo é que as fotos, né, as fotos de aniversário com as máscaras, enfim, são os registros aí de vídeos e fotos desde quando começou a pandemia, principalmente de março para cá, né, depois que começou a morrer muita gente, que a máscara passou a ser um item obrigatório. Então as imagens, né, ficaram aí com essa alteração. Isso já foi um pouco lá na época do H1N1, né? Mas não durou tanto quanto está durando a Covid-19. Né? Muito bem, então quando no futuro a humanidade relembrar as imagens de 2020, né, a máscara estará presente em todas as fotos da família, vídeos, arquivos de televisão. Com o relaxamento do isolamento social em muitas cidades brasileiras, inclusive em São Paulo, ela virou um item obrigatório. Aqui também na nossa cidade, em Tutóia, né? Importante medida de prevenção contra a propagação do coronavírus. Mas isso é só para quem acredita nisso, né? Então, o comércio está aberto, né? E eu tive olhando, não alterou muita coisa. Aqui na nossa cidade, o povo ficou ali dividido, como todo o Brasil, né? Dividido porque existe políticas de combate ou, né, de exacerbação ou de disseminação da doença entre a política, porque a política pública para esse tipo de combate, ela tem que ser uníssona, né? Ela tem que ser única, né? O que nós vemos aí ainda o presidente da República, que é totalmente contra isso. Inclusive ele está... Meu amigo Sérgio Gomes, um abraço para você, muito obrigado pela audiência. Então, o nosso presidente, ele não gosta de máscara, apesar de já ter sido fotografado, filmado usando máscara, mas às vezes ele coloca no queixo. E agora no DF, né, ele foi alertado, né, que nem precisava, teria que multar logo. A justiça não faz, os estados não avisam o cidadão dizendo que você vai ser multado. A lei está lá, nós temos a obrigação de conhecer a lei. E principalmente agora que a lei está na internet, é só você ir lá no Google e escrever a lei que você quer conhecer, que lá no site do Planalto estão todas lá. E evidentemente que o decreto de Brasília, que obriga as pessoas a usar máscara, também está disponível. E o presidente se recusa a usar máscara, né? Ele entrou com um processo para garantir esse direito, né? Enfim, mas o certo é que nós falamos com os olhos, né? Esses órgãos fundamentais para a gente. Claro que todos são, mas os olhos são realmente incríveis, porque a gente pode ver as pessoas, você pode... Enfim, né? Não vou nem falar aqui das possibilidades que nós temos com a visão. Muito bem, o certo é que
De acordo com o psicólogo Matheus Donia Martinez, o ser humano já usa, no sentido metafórico, isso aqui é muito legal, as máscaras sociais, né? De acordo com os papéis que desempenha. Outro dia eu falei isso aqui, essa máscara metafórica que ele está se referindo, são os nossos inúmeros papéis, né? Você pode até, quando acabar o programa aqui, você pode pegar o seu caderno, um caderno, e começar a listar quantos personagens você representa durante o dia, né? Durante o dia. Então, se você for filho e mora... É claro que nós todos somos filhos, né? Mas se você morar com os pais, primeiro você se levanta, né? Primeiro você se levanta. Dependendo dos pensamentos que você adquire logo, né? Que você percebe logo que você acorda, você já se coloca ali como um personagem. Então, se você é um trabalhador e está atrasado, você já vai acordar como um trabalhador. Se você já acorda pensando em alguma coisa, em dar satisfação para alguma coisa, se você acorda e já lembra logo de ver o filho pequeno que está lá no berço, você já acorda como mãe ou como pai, né? Então, não dá nem tempo de ser você mesmo. Agora, quando você acorda e se espreguiça ali e curte aquele momento que você não tem nenhuma atividade ali lhe chamando para desviar desse momento mágico do que é acordar, então, nesse momento é você. Nesse momento é você. E sua fisionomia muda em função disso, né? Quando você está atrasado, você já acorda e cara, estou atrasado, você já cria uma cara de preocupação e sai correndo. Ou a mesma coisa para ver o filho, para ver a mãe, enfim. O certo é que você já pode acordar com uma dessas máscaras, né? Você pode acordar com a sua própria máscara, aquela do seu eu, né? Aquela que lhe identifica. E você pode também acordar com a máscara do que você estiver pensando. Depende do problema, depende da ocorrência, depende da urgência que você tem ali quando acorda. O seu corpo o seu rosto principalmente vai, e o corpo junto, claro, né? Você já vai acordar com essa máscara, né? Com essa máscara dos personagens. Então vamos supor que você não tá preocupado com nada, que você acordou e se percebeu vivo, né? E lembrou quem você é, que eu sou o Sérgio, moro em Tutóia, não sei o que, são 7 horas, e agora eu vou curtir aqui, hoje é sexta-feira, né? E aí você começa a se relacionar e você já não está mais dormindo. Então você agora é uma pessoa acordada, você já muda a fisionomia, né? Então, aí você vai escovar os dentes. Lá você já é um personagem que está escovando os dentes, né? Né? Que é uma metamorfose ambulante mesmo, viu, Sérgio Gomes? É bem apropriado aí essa questão, porque você fica fazendo essa metamorfose o tempo todo, né? Você vai para o personagem, você volta para o personagem. Se você encontrar a sua mãe várias vezes durante o dia, se você encontrar o seu cônjuge, se você encontrar um inimigo várias vezes, você vai e volta para a mesma máscara. Então, essa é a questão da metamorfose ambulante, porque você vai andando pela rua. Então, você conversa com seu pai, você está no papel de filho. Se você conversa com seu filho, você está no papel de pai. Se você fala com a sua esposa, ou com seu marido, ou com seu companheiro ou companheira, você está ali no papel de cônjuge. Quando você sai, aí você se veste para ir trabalhar, você já não é mais aquela pessoa natural, agora você já é um trabalhador. E quando você fala com o seu pai vestido para ir trabalhar, não é mais você, já é o Sérgio trabalhador falando com o pai ali, né? É complexo o negócio, ali é muitas nuances, muitos detalhes, muitas
matizes, né? Muito legal. Então aí você sai de casa. Quando você sai de casa, você é um pedestre, né? Se você sair a pé. Se você entrar no ônibus, você passa a ser um passageiro. E aí você vai mudando ali o comportamento de acordo vai mudando os cenários, porque é uma mentira que a vida imita a arte. É o contrário, a arte imita a vida. A vida veio primeiro de que a arte. Né? A arte ajuda a entender a vida e traz dados da vida caracterizados, né, aumentados ali, certa característica para que a pessoa entenda que aquilo está na vida real. Mas é a arte que imita a vida. Então você vê ali desenhos animados, você vê filme de animais falando, tudo aquilo ali é gente falando. Não, bicho não fala, desenho não fala. Aquilo são pessoas, né? São pessoas. Os animais nos filmes, eles assumem papel de pessoas. É um cachorro humano aquele negócio, porque cachorro não fala, cachorro não pensa, cachorro não atua, né? Cachorro não conta história, né? Apesar de ter os cachorros que geram histórias, né? Então existe essa máscara da pessoa, essa máscara metafórica, social, dos papéis que desempenhamos, né? Muito legal. E agora, para completar, veio essa máscara. Aí você vê que você pode identificar a pessoa pela máscara que ela está usando, né? Eu uso geralmente a máscara branca, né? Eu não tenho, assim, nada que eu queira mostrar. Talvez eu faça uma máscara com o programa Mudar para Viver Melhor. Boa ideia, eu acho que eu vou mandar fazer isso. Uma máscara com o programa Mudar para Viver Melhor. Com a nossa logomarcazinha aqui do lado assim, né? Mas aí quando a pessoa me vê, ela vai dizer, olha, esse cara aí, ele já viu um programa, ele gosta do programa Mudar para Viver Melhor. Então tem máscara preta, tem máscara colorida, tem máscara com o emblema do seu time, tem a máscara com uma mensagem. Então, essa máscara de pano que você está usando agora, além da outra que você já tem, né? Que agora que essa máscara metafórica do que você desempenha, ela é mostrada agora pelos olhos, com os olhos, porque quando você fala com uma pessoa que você gosta, né? Os seus olhos mudam, os seus olhos brilham. Quando você fala com uma pessoa que conversa sobre coisas positivas, que quando você conversa sobre planos para o futuro, que você consegue mensurar as consequências, a satisfação, a alegria de que aquilo realmente aconteça, os seus olhos brilham, né? Seus olhos brilham. Então você está comunicando tudo. Agora, quando você encontra uma pessoa negativa, como nós falamos outro dia, né? Para de reclamar, aquela pessoa que só reclama, que só reclama, só reclama. Então, seus olhos murcham, seus olhos perdem o brilho, que olho de morto não brilha. Olho de morto não brilha. O que brilha é olho de vivo, porque os olhos precisam de energia, né? Como diz o professor Clovis Rossi, que eu reitero, assistam às aulas do professor Clovis Rossi, né? Fantástico, fantástico, né? E ele fala que quando nós estamos alegres, a nossa imunidade aumenta, porque a potência energética aumenta a potência, você é capaz de correr, você é capaz de pular muros, porque você está alegre, porque você está ativo ali, né? Os seus olhos brilham, tudo brilha em você, porque você está radiante de energia. Aqui por exemplo, tem as águas-vivas, né, na praia. Então, quando é à noite, de acordo com... Principalmente quando tem lua, né? Elas mudam de cor. Nós vemos ali dentro da rede, que agora estou arrastando para o sapo para pegar camarão, né? Então você vê ali aquele meio esverdeado, aquilo ali é energia pura, né? Dependendo do ambiente, de como você vê e como a luz, né?
ajuda ali a mostrar água viva cheia de energia ali, né? Então nós também, alguém vê cor no nosso semblante, né? Porque tem as pessoas que são visuais, tem as pessoas que são auditivas, tem as pessoas que são sinestésicas. Isso tudo são um jeito de percepções que nós temos, né? Então até a pessoa que é visual, ela geralmente ela atribui valores com cores, né? Com cores, com formas, né? A pessoa auditiva já é a pessoa que vai mais pelo tom da voz, né? Que na verdade representa aqui cerca de 38% da comunicação, o tom da voz. E assim por diante. Então, fica aí um pouquinho que nós vamos rodar o nosso comercial e já voltamos para a gente continuar falando desse assunto muito bacana, ok? Só um minutinho. Estamos apresentando o programa Mudar para Viver Melhor com Sérgio Ramos. CEDIT, Centro de Diagnóstico e Imagem de Tutóia, localizado na rua Celso Fonseca, sem número, Centro. Venha e conheça o conforto e a qualidade dos nossos serviços. Especialidades em pediatria, ginecologia e obstetrícia, cardiologia completa, ortopedia, mastologista e nutricionista. A CEDIT dispõe de exames, mamografia, ultrassonografia, exames laboratoriais, mapa Holter, ecocardiograma, ergometria, biópsias, preventivos e tomografia. A tomografia é o exame ouro para o coronavírus. Não deixe sua saúde em segundo plano. Orçamento para consultas e exames via WhatsApp 98 98712 0861. Atendimento altamente especializado. CEDIT, Centro de Diagnóstico e Imagem de Tutóia, localizado na rua Celso Fonseca, sem número, Centro. Venha conhecer e fazer parte do nosso quadro de clientes satisfeitos. Estamos de volta com o programa Mudar para Viver Melhor. Mudar para Viver Melhor. A apresentação, Sérgio Ramos. Muito bem, estamos de volta com o programa Mudar para Viver Melhor, comigo, Sérgio Ramos, né? Como eu estava falando, vamos continuar aqui, né? Então, o uso da máscara, poderá vir ser uma norma social ou um código de conduta. Mostra a responsabilidade, a empatia. Olha só o significado da máscara, né? Veio parar na empatia com o outro, o cuidar de quem está ao seu redor. Então, essa questão de empatia, eu fico sempre falando aqui, anunciando os programas que eu vou fazer, mas a empatia merece um programa inteirinho só para falar de empatia, né? Mas vamos fazer aqui adiantar um pouco aqui esse processo da empatia, né? Então, olha só, a máscara, né? Alguém viu que a máscara é um gesto de empatia, porque quando você usa máscara, você não está só se protegendo. Isso é muito importante, cara. É muito importante. Por isso que a recusa do presidente em usar máscara revela mais um traço de não empatia do presidente. E um líder deve ter empatia pelo seu povo, pelos seus seguidores. Isso é macia na questão da liderança, né? Então, a simbologia de que você está usando máscara, isso porque você é uma questão até de humildade, porque você não sabe ao certo se está ou não contaminado. Essa é a questão, né? Porque nós sabemos aí que para cada uma pessoa, né, esse número, não sei, agora voltou ao normal, não sei como é que está isso, eu acho que não vai dar certo, mas tomara que dê, né? Tomara que dê. Existe aí um movimento interessante, né? Muito bem, aí o certo é o seguinte, que a empatia, né? A empatia é a ação de se colocar no lugar do outro. Então, como você não sabe se está
se está com vírus ou não, porque a maioria, né, esmagadora das pessoas que foram contaminadas não sabem. Então, a humildade é de você reconhecer que pode ser um agente transmissor. Você pode colocar a vida de outras pessoas em risco. Então, quando o nosso presidente se recusa a obedecer uma lei, que ninguém está acima da lei, nem o presidente da República, ele está mostrando que, confirmando o que ele já falou, todo mundo vai morrer um dia. Então, se todo mundo vai morrer um dia, então, né? Dane-se. Vamos cuidar só dos que conseguirem ficar vivos. Então, se você tem esse pensamento, você não cuida. Eu estava ouvindo o programa que eu indico, né, reitero aqui, assistam É da Coisa com o jornalista, com J maiúsculo, Reinaldo Azevedo. Ele estava dizendo hoje o seguinte, que a pandemia, que a Covid chegou no Brasil, é uma doença de rico, como ele fala, né? Por que uma doença de rico? Porque foram pessoas que chegou uma pessoa de São Paulo que veio da Itália, ou seja, alguém que pode viajar, que pode fazer viagem internacional. A comitiva do presidente, quando ele esteve lá nos Estados Unidos, trouxe nada mais, nada menos que 22 pessoas e um ficou lá. Na verdade, essa comitiva veio com 23, causou 23 contaminações, 22 vieram para o Brasil, né? Mas só que quem está morrendo agora é pobre. Porque rico tem pouco, quem tem mais é pobre. Ele fala também que os negros, né, porque ainda existe, por mais que você não aceite isso, mas o certo é que onde há condição de moradia ruim, os negros são a maioria. É fato isso, não adianta negar. Então, quem está morrendo agora é pobre, que não tem como fazer isolamento social direitinho, que o governo não consegue levar o dinheiro até essas pessoas de modo rápido e os bancos não conseguem manter ali as filas com um mínimo de distanciamento, desespero mesmo, né? Então, é uma doença que foi trazida por rico, mas agora quem está se ferrando são os pobres. É fato isso também. Então, isso é mais um motivo para que se tenha empatia, para que se coloque no lugar dessas pessoas. Então, um gesto muito simples, né? Mas muito significativo, seria o presidente usar máscara para ajudar na conscientização das pessoas. Agora, o governo federal não tem nenhuma propaganda, nenhuma campanha de conscientização. Ele tem campanha do auxílio emergencial. Eu estava falando com um amigo, não, mas olha, mas tu está sendo muito crítico porque ele está fazendo está mandando dinheiro para os estados, pegou aí a questão do auxílio emergencial, isso tudo é importante. Mas o mais importante, mas isso não evita a contaminação. O que evita a contaminação, o que evita a transmissão, o que leva as pessoas a se cuidarem é a conscientização, são atitudes do presidente, é a linguagem corporal do presidente. Nós estamos falando aqui de linguagem corporal. É a empatia do presidente para com o seu povo. Porque o povo que segue o Bolsonaro, esse povo foi fazer passeata antidemocrática lá no Congresso, lá na Praça dos Três Poderes. Eles, em plena pandemia, eles foram fazer manifestação, que é impressionante. E o presidente foi participar dessas coisas lá, né? Então,
cria ali inclusive violando as orientações do próprio Ministério da Saúde. Pessoal, não estou fazendo uma crítica, não. Eu estou relatando fatos. Fatos aqui. Fatos aqui. Isso é uma questão da influência. Um líder influencia. Um líder influencia. Então, pegando aqui esse mote do psicólogo Martínez, né, de que a máscara, ela revela, a máscara fala. A máscara fala. Além de mostrar que você é uma pessoa colorida, quando você usa ali, uma pessoa alegre ali, aquele negócio todo, eu não sei, acho que eu vou me identificar assim, eu não tinha pensado nisso ainda, né? Como eu uso máscara branca, eu vou dizer que eu quero paz, eu quero que todo mundo fique tranquilo, que o uso da máscara é importante, que a máscara vai lhe trazer uma certa tranquilidade, porque a máscara mostra que você é uma pessoa que está preocupada com o outro, mesmo que você não tenha percebido, mas o fato de você se proteger, você está protegendo o outro. Quando você é um canalha a menos, como diz por aí, quando você é um bandido a menos, quando você se mantém um cidadão íntegro, você está protegendo outras pessoas, porque quando você sai do limite da civilidade, você prejudica alguém. Quando você comete um crime, você prejudica alguém, entende? Então, o fato, quer dizer, que a questão da máscara de você ajudar o outro, você vê que é amplo, né? É um princípio que pode ser colocado em qualquer situação de vida. Entende? Então, se você não é um ladrão, você está protegendo pessoas, porque você não é um risco para ninguém. A pessoa sem máscara, ela é um risco para alguém e para ela mesma. Então, como nós somos seres sociais, nós estamos sempre nos relacionando. E são os relacionamentos e o ambiente. Olha, esse negócio é muito forte aqui, como diz o meu amigo palestrante Antônio Matos, né? Vou usar aqui o mote dele, que é: isso é muito forte, né? No livro A Biologia da Crença, diz que nós não somos os nossos genes, né? Porque tem aí uma corrente da ciência que diz que você é o que é geneticamente, né? Você herda as coisas dos seus pais, da sua família, né? Mas ele diz o seguinte, que o ambiente e os relacionamentos é que forjam a pessoa. Você pode ter nascido com os genes que quiser, mas você é capaz de alterar seu comportamento em função do ambiente, porque ele fala, na verdade, que a sua personalidade, é claro que vem ali o psicopata, por exemplo, aquilo ali, você não aprende a ser psicopata, você já vê com a psicopatia, então você já vê com a doença. Mas quando não é uma doença, e mesmo com doença, você consegue se comportar ali, né? O psicopata, ele é um cara elegante, é um cara educado, né? Ele cria ali uma imagem falsa para você. Olha, cuidado com as máscaras falsas, hein? Porque você pode ser um trabalhador autêntico, você pode ser um marido autêntico, você pode ser um filho autêntico, um pai autêntico, um motorista autêntico. Mas quando você começa a querer enganar alguém, você altera essa máscara, você altera a máscara de pai, e começa alterando a sua própria máscara. Porque você é um filho autêntico, mas quando você está mentindo para o seu pai, você tem uma máscara diferente, você não é autêntico. Então, tem tudo isso, cuidado com as máscaras que você pode estar também sendo enganado, né? Então, tudo isso, mas isso tudo tem a ver com o ambiente e tem a ver com os relacionamentos. Então, são os relacionamentos que
que nos forjam para a vida, né? Num livro que eu vou falar ainda, a Infelicidade Inútil, do professor Clóvis de Barros, né? Eu recomendo. Ele fala que os relacionamentos é um livro que traz felicidade. Então, a qualidade dos relacionamentos que faz você ficar feliz ou infeliz. Se você tem o privilégio, a sorte de se relacionar só com pessoas, né? Com pessoas autênticas, então é capaz de que você tenha muito mais momentos felizes do que infelizes. Porque por mais que você acredita nas pessoas que você conhece, elas não lhe decepcionam, né? Então a sua perspectiva, ela praticamente não é, a sua perspectiva praticamente não é, como é que eu diria, não consigo a palavra aqui, a sua perspectiva nunca é contrariada, né? Sempre por aquela pessoa ali, cara, ela é autêntica, então eu posso confiar nela só no que ela falar. Mas quando você não tem a sorte, não tem o privilégio de se relacionar com pessoas autênticas, né? E o contrário disso é se relacionar com pessoas que usam máscaras que não são delas, né? Que elas estão ali realmente no personagem, quer dizer, a pessoa é um passageiro, mas agora ela está com outro. Todo mundo, vamos supor que todos nós temos uma atuação autêntica, e nós podemos alterar essa atuação autêntica de tudo que a gente faz. Nós podemos ser um filho autêntico e um filho personagem falso, né? Personagem falso. Então, se você tem que lidar com um cônjuge, com um amigo que está interagindo com você com esse personagem criado que não é o autêntico, então as suas expectativas vão ser contrariadas e você terá muito mais momentos infelizes do que momentos felizes, né? Infelizmente. Então, o uso da máscara, né? Olha onde nós fomos parar com essa questão do uso da máscara, da máscara de pano ali. E pode ser de feltro, não pode ser de papel, né? Mas ele é simbólico, o simbolismo ali, né? Então, diante disso tudo, quando você for usar alguma coisa, né? A sua roupa comunica, o seu sapato comunica, o seu óculos comunica, né? Os seus dentes comunicam. Se você começa a colocar ouro nos seus dentes ou enfeitar seus dentes, porque agora estão fazendo tatuagem dos dentes, né? Isso tudo diz que você ajuda a formar no outro uma construção da sua personalidade, né? Então, continuando aqui com o psicólogo, o psicólogo afirma, o psicólogo Martínez, né, que trouxe aqui essa questão da empatia no uso da máscara. Um simples gesto mostra muita coisa sobre você, né? O psicólogo afirma que a adesão ou não da máscara e o modo como ela está sendo usada. Quando você coloca a máscara no queixo, você está dizendo, você está passando uma mensagem totalmente displicente, de não estou nem aí, tanto faz usar máscara como não, dane-se. Você está um pouco se lixando para as pessoas, né? Quando você usa máscara, você está ali, né? Já assumiu, você está sendo muito mais autêntico quando você usa máscara, quando você não usa máscara, do que quando você usa máscara mal, quando você usa mal a máscara. Porque você está fazendo um negócio forçado e quando você deixa aqui no nariz, aí você pega na máscara pela frente, então você não está nem aí. Você está mentindo para você mesmo, você está totalmente desconfortável, você não acredita naquilo,
e está usando de qualquer jeito. Se é para usar essa droga, vamos usar essa droga aí. E você não cuida. Quando você faz as coisas porque você não acredita, sem convicção, você mostra exatamente isso. É impressionante, né? Então, olha só, isso tudo porque nós vamos agora falar aqui os dados. Nunca mais tinha falado dos dados, né? Mas vamos falar aqui, vamos fechar aqui essa semana com esses dados. No mundo, até ontem, estão confirmados 9.608.814 pessoas confirmadas no mundo, né? Existem também 4.808.236 pessoas recuperadas, né? Esses recuperados têm esse distanciamento aí de um para o outro, é porque o resto das pessoas são assintomáticas, elas não foram recuperadas porque elas não apresentaram sintomas. Então, no número de 9.608.814 pessoas que foram contaminadas, somente 4.808.236 pessoas foram recuperadas, porque essas desenvolveram sintomas e eventualmente foram tratadas em hospitais. Senão o número de mortes seria aí sim, né? Mas não é, porque o número de mortes no mundo chega a 489.405 pessoas, ou seja, muito menor, aí quase uma média aí chegando de 0,5, né? Que é alto, né? No Brasil, nós contribuímos com esse número aí do mundo com 1.233.147 pessoas confirmadas. Dessas, olha, a nossa média de recuperados é maior, né? 649.908 e 55.054 pessoas perderam a vida, né? Então, a nossa média de família aí são 4 pessoas por família, em média, né? Então, aí pelo menos tem 200 mil pessoas que estão sofrendo até agora porque perderam seus entes queridos. Muitas dessas famílias perderam pai, mãe, tio, irmão, perderam praticamente a família toda. É impossível não sentir empatia com esses mortos e pelos familiares. É impossível, você tem que ser muito psicopata para não sentir isso, né? É um absurdo. Então, aqui, reitero aqui os meus sentimentos a todos os familiares que perderam seus entes queridos para a Covid-19, né? E a semana que vem nós vamos falar sobre os movimentos que já existem na Itália, né? Sobre a judicialização dos atos de governo, né? E no Brasil também já está, que bom, né? Que já tem gente pensando nisso também. Então, a semana que vem nós vamos falar sobre esses movimentos e como é importante você participar dele, relatando como é que foi, principalmente se você teve entes queridos, né? Relatar como é que foi atendimento nos hospitais, aquele negócio todo, né? E aqui em Tutóia, né? Em Tutóia é bem interessante os números aqui, né? Então, olha só, no dia 9 do 6, tínhamos confirmados aqui na nossa cidade de um pouco mais de 50 mil pessoas, aliás, quase 60 mil pessoas, 58 e pouco. No dia 9, ou seja, há 17 dias, nós temos aqui na nossa cidade 443 pessoas contaminadas confirmadas, né? 176 recuperadas e 12 mortes. Então, desde o dia 10, né? Desde o dia 10, hoje há 17 dias nós não temos, há 16 dias, na verdade,
nós não temos nenhum óbito, graças a Deus, aqui na nossa cidade. Graças a Deus. Muito bem. E hoje, e ontem, né, dia 25, nós temos ainda 654 casos confirmados, 468 recuperados, né? Muito bom. E 13 óbitos. Então, nós estamos aí, e um dado mais interessante, que você vê isso, né? Você vê essa melhoria, porque eu sempre passo ali na frente do centro de atendimento especializado à Covid, porque foi uma coisa boa que o prefeito fez, foi não misturar os doentes de Covid com os doentes normais, ou seja, ele não... o Hospital Municipal Lucas Veras continua lá fazendo o atendimento da população, e foi criado um outro centro exatamente para evitar que as pessoas que fossem ao hospital, né, geral, não fossem contaminadas. Então, isso foi fundamental, Então, logo ali no auge daquele negócio todo, a gente passava na frente daquele hospital, era uma fila de gente ali, e ambulância, e aquelas pessoas mascaradas, todas paramentadas, que são os enfermeiros, né? O corpo médico do centro de atendimento. Então, ali era um movimento imenso. Ontem nós passamos lá, essa semana, né, tive que sair, passamos por lá, eu sempre passo por lá, tudo paradinho ali, até as luzes iluminação externa do atendimento estavam apagadas, tudo na maior tranquilidade. E os números mostram isso, né? Não tivemos mais mortes há 16 dias, né? Mas nós temos uma média de 12 pessoas contaminadas. Enfim, existe essa questão aí do... Né? Aconteceu alguma coisa aí, graças a Deus, né? Então é isso. O certo é que ontem eu estava ouvindo ali uma matéria dizendo que as pessoas, né, que já pegaram o Covid, que existe uma imunidade extra, ou seja, você fica abastecido de imunidade. Temos que falar 1 ano, mas agora estão chegando à conclusão que isso só dura 3 meses, né? Então isso quer dizer o seguinte, que se a gente não continuar com isolamento, né, com distanciamento, com o uso de máscara, que mostra que você é uma pessoa que tem empatia, que se preocupa com os outros, né? E a higiene exacerbada das mãos e não tocar no rosto, isso tem que continuar. Apesar do poder público estar dizendo que está tudo liberado, né? Tem que continuar, porque, olha, a China, tem os países aí que estão preocupados com isso, né? Eu sempre digo aqui que isso é tipo um filme de terror, que no final existe o ovo, existe o filhotinho, isso quer dizer que o filme vai continuar. Então, nós estamos na contramão de todo mundo em fazer abertura na curva descendente, ainda não chegamos no platô. Tutóia talvez seja um caso que chegamos no platô. Teria que ver. Mas, ao mesmo tempo que você tem esses números, você também libera tudo. E como é que vai ser daqui a alguns dias, né? Nós estamos aí praticamente a uma semana da abertura do comércio, mas só que isso vai se refletir na próxima semana ou nas próximas semanas. Não é imediato ali, né? Não é imediato. Então é isso, pessoal. Olha, foi muito bom estar aqui mais uma vez, né? Encerramos aqui a questão, essa semana maravilhosa, né? E quero reforçar aqui a questão da empatia, que é a ação, né,
encerrar o programa com essa mensagem, lembrando que é um apoio cultural do Centro de Diagnóstico e Imagem de Tutóia, o CEDIT, né? A empatia tem a ver com o poder de se colocar no lugar de outra pessoa, buscando agir ou pensar de forma como ela pensaria ou agiria nas mesmas circunstâncias. Então, quando você coloca a máscara, você está demonstrando que você é uma pessoa que se preocupa com a vida das outras pessoas. Quando você lava as mãos, que você higieniza as mãos com álcool em gel ou sabão e água, você está mostrando que você se importa com as pessoas. Então, se importe com as pessoas. E que esse ato de se importar com as pessoas leva você a tomar atitude de prevenção e é só assim que nós vamos acabar com as transmissões. E quando tiver pessoas que não acreditam, que usam a máscara no queixo, que ou simplesmente não usam a máscara e faz as festas, como tem um caso eu gosto muito de tênis, né? Eu fiquei muito triste em saber que um atleta que é o número 1 do mundo, né? Vamos falar isso na próxima semana, como um mau exemplo, né? Como um mau exemplo, porque um cara, ele é um ídolo, né? Para muitas pessoas, não tem um ídolo. Eu gosto das pessoas, reconheço a capacidade técnica de muitas pessoas, mas não sou um seguidor cego dessas pessoas. A minha admiração é pela sua arte, não é exatamente pela pessoa, porque como já falei aqui, eu não posso misturar a capacidade, o talento da pessoa com o que ela é, né? E o Djokovic me decepcionou, infelizmente, né? Mas isso fica para a próxima semana. Então, olha, bom final de semana para vocês todos. E se você gostou, comente, indique para os seus amigos, vá lá no nosso canal no YouTube, Sérgio Ramos Mudar para Ver Melhor, se inscreva lá para você saber as novidades. E espero que tenha sido bom para você, porque para mim foi ótimo. Então, até segunda-feira e tenha todos um ótimo final de semana.